Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Engenharia Química ao Alcance de Todos. Eu sou o idealizador desse projeto e seu anfitrião, professor Rafael Supino, da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. O nosso trabalho aqui é levar conhecimento a vocês e desmistificar a ciência em que se baseia a engenharia química. Se vocês estão nos conhecendo agora, assistam o vídeo, curtam e compartilhem o conhecimento. Se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações, assim vocês saberão quando tiver novidades por aqui. Vocês já devem ter visto ou até mesmo realizado esse experimento. Encher um recipiente com água e depois esvaziá-lo. Mas você sabia que por trás dessas simples ações estão conceitos fundamentais da engenharia química? Conceitos estes que os engenheiros aprendem a modelar logo no início do curso de graduação e vão seguir com eles ao longo de todo o seu tempo de profissão? É isso que nós vamos falar sobre hoje, nesse primeiro vídeo do nosso projeto. Vamos falar de engenharia? Em nosso cotidiano, nós percebemos os fenômenos físicos que nos cercam sem ligar muito para eles, pois parecem corriqueiros, simples e comuns. No entanto, quando olhamos para o mesmo fenômeno com uma visão de engenharia, lidando com a ciência envolvida naquela observação, podemos aprender muito mais e elevar o conhecimento a um maior nível, desenvolvendo o trabalho científico. Hoje, nós vamos ver um fenômeno desses, simples, comum, e vamos aprender a olhar com olhos de engenharia, a conhecer alguns termos técnicos que os engenheiros usam para desvendar a natureza e descrevê-la matematicamente. Mas calma, estou me adiantando um pouquinho aqui. Se você já fez o experimento de que falei um pouco antes, sabe que ao colocar uma certa quantidade de água em um recipiente, um balde, um tanque, uma panela mesmo, essa quantidade está limitada ao volume do recipiente que recebeu. Em outras palavras, a massa de água que foi adicionada ao recipiente agora compõe o sistema recipiente mais água. Ao remover a água daquele recipiente, a massa de água removida deve ser igual à massa de água que for adicionada e que repousou durante um tempo naquele recipiente. Isso, é claro, se outros fenômenos não tiverem lugar durante o período desse experimento. É impossível retirar mais massa do que entra no recipiente, assim como é impossível alimentar mais massa do que a que deixa o recipiente ao final do experimento. Essa é uma das leis físicas mais importantes da natureza e base para diversas outras formulações e descrições de fenômenos naturais, a lei da conservação da massa. Nós sabemos que a matéria pode ser transformada e o engenheiro químico lida com a transformação da matéria, seja por processos físicos ou químicos, o tempo todo. Mas a massa total de um sistema sempre se conserva, quando consideramos as barreiras físicas adequadas para a análise daquele sistema. A barreira física, ou como chamamos na engenharia, o volume de controle, pode ser tão pequena quanto o nosso experimento com o recipiente e água, ou tão grande quanto uma planta química, uma cidade, o nosso planeta ou mesmo o universo. A massa se conserva, com a pequena ressalva de que a massa pode ser convertida em energia, como foi apresentado por Albert Einstein. Mas isso é assunto para outro dia. Vamos voltar para o nosso experimento. Esse simples experimento pode ser escalonado para algo um pouquinho maior do que um balde ou que uma panela, sem perda do raciocínio que estamos desenvolvendo. Vamos então, a partir de agora, chamar o nosso recipiente de um tanque, um equipamento muito comum na indústria química e que serve para armazenar fluidos, no nosso caso, um tanque de armazenamento de água. Para alimentar esse tanque, a engenharia desenvolveu válvulas, algo muito similar ao que temos nas nossas pias ou no nosso chuveiro, só que em escala muito maior, porque a massa de fluido que passa por uma instalação industrial é muito grande. Então, na entrada desse nosso tanque, a gente coloca uma tubulação de alimentação e nessa tubulação uma válvula que irá transferir a água para o nosso equipamento. Se o tanque não tiver saída, irá transbordar e podemos ter um acidente grave. Então, por segurança, mas também para que a instalação industrial não seja limitada àquele tanque,
a gente coloca uma tubulação e uma válvula também após o equipamento na retirada desse fluido. À semelhança do que acontece na torneira do nosso chuveiro, essas válvulas também possuem ajustes de vazão, permitindo que o fluido entre ou saia do tanque a uma taxa determinada. A isso chamamos de vazão, que pode ser volumétrica, molar ou mássica. O conjunto válvula de alimentação, tanque e válvula de descarga são agora o nosso experimento em escala industrial. Vamos chamá-lo a partir de agora de processo, que é a forma como os engenheiros se referem a uma transformação. O tanque é agora o volume de controle do nosso processo. É nele que vamos observar o que acontece quando abrimos as válvulas em diferentes momentos. Nesta simulação, temos a representação de um tanque vazio, que possui uma válvula de entrada e uma válvula de saída, reguladas para permitir a mesma vazão de água e que estão inicialmente fechadas. Abaixo, temos um gráfico que mostra o nível do tanque em função do tempo. Quando abrimos apenas a válvula de entrada, a água tende a acumular no tanque, como pode ser visto pela curva crescente do gráfico. Nesse momento, dizemos que o regime é transiente, pois as variáveis do processo mudam com o tempo. Aqui, a vazão de entrada é igual à taxa de acúmulo no tanque. Se agora abrirmos também a válvula de saída, o gráfico apresentará uma curva de nível constante, indicando que a vazão de água que entra no tanque é igual à que sai. Isso caracteriza um regime permanente, pois as variáveis não se alteram com o tempo. Assim, a vazão de entrada menos a vazão de saída é igual a zero, ou seja, sem acúmulo de água. Se somente a válvula de entrada for fechada, o tanque começará a ser esvaziado, formando uma curva decrescente. Como o nível do tanque está variando com o tempo, voltamos ao estado transiente, de forma que a água acumulada deixa o tanque na mesma vazão de saída. Por último, se ambas as válvulas forem fechadas ao mesmo tempo, o nível de água volta a ser constante. Os resultados obtidos com esse simples experimento são fundamentais para o entendimento do primeiro conceito que os engenheiros aprendem, o balanço de massa ou balanço material de um determinado processo. Antes de modelar esse processo em sua forma matemática, vamos olhar para o gráfico de nível do tanque gerado no experimento. Podemos classificar os três momentos desse gráfico em regime transiente, que acontece no início e no final do experimento, quando o volume do tanque varia com o tempo ao ser preenchido ou esvaziado. E em regime permanente, quando ambas as válvulas estavam abertas e o nível do tanque não se alterou com o tempo. Se olharmos para esse processo como sendo do tipo carga e descarga, temos ainda uma nova classificação, um processo em batelada, quando não há entrada ou saída de matéria no volume de controle entre os momentos de alimentação e retirada do material. Por outro lado, enquanto as válvulas permaneceram abertas simultaneamente, a entrada e saída de massa aconteceram. E, portanto, o processo é classificado como um processo contínuo. Processos em batelada são usados comumente quando devem ser produzidas quantidades relativamente pequenas de um determinado produto em uma única oportunidade. Processos contínuos, ao contrário, costumam ser utilizados quando são produzidas grandes quantidades de material. Os processos contínuos usualmente são conduzidos tão perto quanto possível do estado estacionário. Condições transientes ocorrem durante as operações de partida e de parada de um processo, ou nas mudanças sucessivas que podem acontecer, sejam intencionais ou não. No nosso caso, no enchimento e no esvaziamento do tanque, estávamos em um regime transiente. Agora, vamos escrever o nosso processo em linguagem matemática e entender o que está acontecendo. Ao olhar para o experimento que fizemos, primeiramente determinamos o volume de controle, no nosso caso, o tanque. Esse tanque possui uma alimentação e uma retirada de matéria, portanto, correntes que atravessam o volume de controle ao longo do tempo do experimento. Trata-se de um processo contínuo. Como sabemos que a massa deve se conservar,
A vazão de água, no experimento representada pela vazão volumétrica, mas que pode facilmente ser convertida para vazão mássica, que entra deve ser igual à vazão mássica que sai do tanque e deixa o volume de controle. Na situação em que o regime é permanente, essa equação representa o balanço material do processo. Porém, nos momentos de carga e descarga do tanque, o regime de operação é transiente, e vemos isso pela variação do nível de água no tanque. Como a conservação da massa é sempre válida, a equação de balanço material, no momento de enchimento do tanque, pode ser escrita da seguinte maneira. O novo termo que aparece nessas equações é o termo de acúmulo, e mostra, como o próprio nome diz, o acúmulo de massa, aqui representado pelo aumento de nível do tanque no enchimento, e o desacúmulo, representado pela diminuição do nível do tanque no momento da descarga. Essas equações representam o balanço material diferencial do nosso sistema. E por isso, o termo de acúmulo está descrito como uma diferencial, mostrando que o balanço material é também uma equação diferencial. Essa equação o engenheiro aprende a resolver nas disciplinas de cálculo, com vários métodos que são lá ensinados. O importante para nós aqui é agora mostrar que a equação geral do balanço descreve bem os dois casos que nós vimos nesse vídeo. Os termos da equação geral de balanço material representam as taxas ou vazões mássicas que entram e saem do volume de controle e o termo de acúmulo, resultante da soma desses termos. Se a entrada é maior que a saída, o acúmulo é positivo e o nível aumenta. Se a saída é maior que a entrada, o acúmulo é negativo e o nível diminui. Assim, descrevemos um fenômeno da natureza que encontramos em toda parte com a visão da engenharia. Há ainda outros dois termos, um de geração e um de consumo, que aparecem quando tratamos balanços materiais em sistemas com reação química. Mas isso é assunto para outro vídeo, já que toda reação química acontece com variação também de energia. Vamos chegar lá, nos próximos vídeos desse projeto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam, deixem seus comentários, dúvidas e sugestões e preencham a pesquisa que vai estar aqui na descrição. Esse projeto é também feito por vocês. Estamos também no Instagram, onde vocês poderão ver outros conteúdos que também muito interessantes que relacionam a engenharia química aos assuntos do cotidiano. Sigam a gente lá também. A engenharia química é das mais abrangentes em áreas de atuação e aplicação científica. Cada vez mais, a engenharia química tem que sair do ambiente da universidade e estar ao alcance de todos. Nos vemos nos próximos vídeos. Até logo!